Alô? Gente, está no ar, por favor, está no ar. É assim mesmo, começou. Pulando a cerca, hoje, dia 12 de março de 2010. Pulando a cerca, mais uma vez, no ar. Pulando a cerca é um programa que não é a sacanagem que se pensa. Pulando a cerca é dar visibilidade, é dar vida. E pulando a cerca, a população brasileira, há 510 anos, vem pulando a cerca, superando os obstáculos. Como eu também tive AVC, estou no ar, o único apresentador do mundo que tem AVC e está no ar. Isso é uma tremenda superação. E daí? Tem um pequeno problema na voz. E daí? Isso é charme. Então, o Pulando a Cerca é um canal da Universidade Federal Fluminense, portanto, pertence à população brasileira. Isso, Pulando a Cerca, mais uma vez, continua no ar. E hoje, como sempre, o Pulando a Cerca não tem roteiro, não tem pauta, é como a vida. Tudo pode acontecer, não tem censura, não tem nada. E aqui é como a vida. Deu certo, parabéns. Deu errado, também parabéns. Tudo é possível. E hoje, nós vamos convidar uma grande montanha, um Pedra Grande. Pedra Grande é simpático, simpaticíssimo. Olha só, generosíssimo, justíssimo, gostosíssimo. Olha que figura impecável. Eu vou chamar mais uma vez o grande advogado, patrimônio da cultura brasileira, que vai pular a cerca mais uma vez. Eu vou chamar o grande Pedra Grande, o grande advogado Modesto da Silveira. O grande Modesto, uma Pedra Grande. Daniel. Ô Modesto. Sempre bom estar aqui ajudando a pular a cerca sem arame farpado. Carro. Pular seco por cima, por baixo, pelo meio é importante. Superar e obstáculo. Modesto da Silveira. Que prazer, um grande prazer. Modesto, eu te convidei mais uma vez, que eu sempre aprendo muito com você. Você podia falar uma coisa muito especial. O Fórum Mundial Social, em janeiro de 2010, em Porto Alegre. E é o 10º ano do Fórum Mundial Social. E, claro, uma atividade dessa, o Modesto tem sempre estar lá. E você poderia relatar o que foi esse 10º Fórum Mundial Social em Porto Alegre? Daniel, será um prazer. Agora, você chamou num dia em que eu estava pensando ali, muito oportuno. Claro. Porque você sabe, todo dia é dia histórico. Hoje é duplamente histórico, que 2 fatos, além do Fórum Social Mundial, sobre o qual podemos conversar, mas hoje, por exemplo, está me lembrando de que em 1930, no dia de hoje... Dia 12 de março. De 1930,
o Mahatma Gandhi, aquele famoso, esse sim, Gandhi grande. Ele, é menor do que você. Mas maior do que quase todo mundo. Ele fez a famosa marcha na Índia, naquela resistência contra a dominação e exploração estrangeira do grande império de então, que era o Império britânico, né? Ele fez a marcha ao mar. Por quê? Porque os britânicos monopolizavam tudo para explorar a Índia. A Índia é um país hoje com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Naquela época já devia ter uns 600, 700 milhões. Então, qualquer coisa monopolizada rende uma fortuna. Eles chegaram a monopolizar até o sal. E para derrotar o poderoso império, ele chegou a fazer a marcha do povo até o mar, que fornecia de graça o sal. Podia temperar a comida com a água limpa do mar. Então, Modesto, em 1830, o Gandhi fez a marcha do sal. Aqui no Brasil é a marcha do pré-sal. Hoje é do pré-sal, né? O pré-sal que pode fazer a redenção do país e pode mais, pode inserir o país no primeiro mundo. Isso, né? A marcha do pré-sal. Pois é, elevar essa renda per capita, resolver os problemas sociais, como aliás é o projeto dos petroleiros aí liderados por várias entidades como o Sindipetro, a EPET, etc., liderados para se fazer um aproveitamento do nosso preço. E o segundo fato importante? Ah, sim, o segundo é que hoje, exatamente hoje também, no ano 2000, há 10 anos atrás, quando foi criado o Fórum Social Mundial, o Papa foi Dom João Paulo II, pediu perdão pelos erros, pelos equívocos que a Igreja cometeu ao longo da história. Foi uma atitude corajosa madura e necessária, né, para ver se alivia também as críticas muito acirradas contra a conduta da Igreja ao longo da história. Pois bem, é isso. Mas esses dois fatos são importantíssimos, provavelmente você já discutiu e irá discuti-los em outras oportunidades, mas quanto ao Fórum Social Mundial, posso contar como é que foram formados? Claro, foi assim. Você manda. Você sabe que o Fórum Econômico Mundial, isto é, o Fórum dos Países Ricos e dos Homens Riquíssimos, vem funcionando quase sempre, mas finalmente eles organizaram, hoje está quase fixado em Davos, na Suíça, um local paradisíaco, seguro, tranquilo. Lá se reúnem os donos do poder do mundo, sobretudo os donos da economia, se reúnem para discutir os destinos da humanidade. E realmente, na medida em que eles discutem e não tocam no problema social, em geral não tocam, é como funcionar bem a economia e como enriquecer os bilionários. Muito bem. Na medida em que isso ocorreu aqui em Porto Alegre, no Brasil, alguns idealistas entenderam que era preciso fazer o contraponto a esse encontro dos países ricos e dos homens ricos, então fizeram o Fórum Social Mundial, sempre paralelo ao Fórum Econômico Mundial. Isso começou em Porto Alegre há 10 anos e vem mudando, está rodando o mundo, e agora, às vezes, faz até em 2 ou mais lugares as discussões sobre o problema econômico e os problemas sociais que dependem da economia. E a coisa é tão grave, e eu fui lá, falamos, numa das mesas eu falei sobre direitos humanos, em outra falamos sobre exatamente o problema do pré-sal, apresentando um filme que eu creio que você já apresentou aqui também, sobre o pré-sal. Claro. Pois bem, então, no Fórum Social, a gente mostra a cara do mundo. O que está acontecendo, Daniel? Hoje, se você pegar os dados da ONU, do Banco Mundial, os dados da FMI, você pega esses dados e verifica o seguinte: ao mesmo tempo em que há países miseráveis, cuja renda per capita anual fica patinando em torno de 100 e poucos dólares, não chegando a 200,
inclusive ex-colônias da Grã-Bretanha, da França, dos Estados Unidos, etc., são colônias que ficam ali, naquela miséria em que cada cidadão dispõe no máximo de uns centavinhos de dólares para tudo: comer, beber, vestir, se tratar, etc. Resultado: essa mortandade de fome que há, sobretudo na África e em alguns países da Ásia e até na América Latina. Pois bem, enquanto alguns países estão aí patinando em torno de 100 dólares ou pouco mais, há países ricos, sobretudo os paraísos fiscais. Você pega, sei lá, Luxemburgo, Suíça, Liechtenstein, Mônaco, Ilhas do Canal Britânico. Ali a renda per capita não é de 100 dólares, está chegando a cerca de 100 mil dólares per capita, o que vale dizer que um cidadão de um país desse não é igual ao país pobre, ele vale quase 1000 vezes mais em renda per capita. E o pior é que a realidade mesmo é muito pior do que isso, porque a distribuição nunca é igualitária, né? É claro que você pega, por exemplo, um Burundi, Serra Leoa, pega um país africano desse, Libéria, que foi comprado pelos Estados Unidos, você vai ver que a média sendo 100, cento e tantos dólares por ano, uns ganharão 1.000, 10.000, 100.000, e outros ganharão muito menos do que os 100 dólares por ano. Em contrapartida, vai um país rico, enquanto a renda per capita está grande, está cerca de 100, 80, 100 mil dólares por ano, mas é claro que a maioria ganha 10 mil, 20, 30 mil dólares. E uns poucos ganham alguns até bilhões de dólares no mesmo período. O que mostra que todo esse sentimento e toda essa farsa de que quase todo mundo se diz ou cristão ou diz que tem uma religião que de algum modo é semelhante à cristã, né? Quanto à igualdade, à fraternidade, os direitos e deveres de cada um. É lógico que, enquanto vamos pegar Estados Unidos, que é um país rico, cuja renda per capita está perto de 50 mil, é claro que poucos ganham 50 mil. A maioria ganha 20, 30 mil por ano. E os outros ganham, como Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, hoje o mais rico, como foi o Bill Gates ontem, como foi o Carlos Slim. Esses ganham bilhões no mesmo período. Um deles, o Buffett, chegou a ganhar 6 bilhões em um ano. Entendeu? 6 bilhões de dólares, estou me referindo sempre a dólares, hein? Então é essa coisa que o mundo tem que encarar, senão a miséria e a fome é causador de danos, conflitos, violências e tudo que há de pior no mundo de hoje que a gente está vivenciando. Enquanto que esses bilionários do mundo dão as ordens para o mundo na medida em que, quando eles vão se encontrar com os presidentes de república, com os chefes de Estado em Davos, é claro que eles comandam a orquestra de Davos e dos próprios políticos, porque a economia é que determina a linha política de cada um deles. E qual foi a grande tese do Fórum Mundial Social de Porto Alegre? Olha, vê bem, tem 10 anos isso. Logo depois, há 10 anos atrás, 9 anos atrás, se constatou que é muito difícil o diálogo do poderoso com o fraco, do rico com o pobre. É um diálogo complicado. Por isso, em vez de eles convidarem a presença dos dirigentes, dos líderes do Fórum Social Mundial, eles convidam são os bilionários do mundo. E fica fazendo paralela, essa discussão paralela, num sentido de mobilizar o povo para entender o problema nacional e o problema mundial, para aliviar as tensões e diminuir a exploração do homem pelo homem a um nível extremo, nível muito extremo. De maneira que tem sido essa repetição da realidade social de cada país, da realidade mundial,
e um apelo, e uma luta, e uma mobilização para que isto acabe, por bem no entendimento de uma mesa de debate, ou por manifestações públicas que podem chegar a mudar a face dos governos de cada país, na medida em que o pobre, o eleitor, entende que o seu governo, os seus representantes só tomam decisões contra si, ele vai mudando tanto quanto possível a cara de cada parlamento, ou até do executivo, elegendo gente que serve e que é capaz de ter sensibilidade humana. O Modesto, você que é uma pessoa que acompanha de perto, na tua avaliação, esses 10 anos conseguiu o quê? Na tua avaliação, houve uma evolução, uma transposição, um crescimento nesses 10 anos de fórum? Olha, eu vejo muito, avançou quase milímetros, quando podia ter avançado metros ou quilômetros. Muito pouca coisa. É claro que na medida em que eles ouvem o grito dos miseráveis, o grito das ruas, alguns deles se sensibilizam. Por exemplo, você viu que o Bill Gates, que foi o homem mais rico do mundo até hoje, pode ser considerado que a fortuna dele é superior a 60 bilhões de dólares, que é semelhante à dos outros segundo, terceiro, quarto, quinto lugares. Semelhante, ele tomou uma iniciativa de fazer doações, algumas doações até em forma de vacinas para proteger os lugares mais miseráveis do mundo contra certas doenças e tratamento de AIDS, estas coisas nos países mais pobres. Isso já é uma demonstração de certa sensibilidade por parte dele e parece que ele pode dar bom exemplo e sensibilizar também os outros bilionários do mundo que têm dinheiro em excesso. Eles ganham mais dinheiro por ano do que a maioria dos países do mundo. A receita deles, isto é, o patrimônio e mais a receita deles anual, que é de bilhões por ano, bilhões de dólares, é superior à renda da maioria dos países pequenos do mundo. Quer dizer, um homem vale às vezes por 1 milhão ou vários milhões de homens. Você, na tua avaliação também, qual foi a grande conquista do Fórum Mundial Social? A grande conquista em 10 anos? Olha, eu acho que a grande conquista foi essa. Está se sensibilizando cada vez mais gente para esta realidade. E tanto que há manifestações, a Marcha de Porto Alegre, por exemplo, foi uma marcha gigantesca, eu não saberia lhe dizer, mas houve quem calculasse em 100 mil, 200 mil. Porto Alegre é uma cidade grande, mas não é tão grande quanto o Rio de Janeiro ou São Paulo. Ela deve estar com um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Você reunir 200 mil pessoas numa marcha população equivaleria aqui a milhões, parece até o Direta Já, né? O Direta Já reuniu no Rio de Janeiro mais de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. São Paulo chegou a reunir acho que 2 milhões e foi uma coisa muito rara no mundo, né? Então, isto aí já mostra que o povo não é o povo de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, é do Brasil e do mundo. E havia muitos representantes intelectuais internacionais presentes, né? Do Brasil e do mundo todo, houve gente... Eu acho que a grande conquista do Fórum Mundial Social, em 10 anos, foi repetir 10 anos a mesma ideia, a mesma colocação. Isso é uma grande vitória. Que o rico de Davos não esperava tudo isso. Acho que ele esperava uma vinha e ia morrer. Então, a continuação é como naquela poesia grega, o caminho de Ítaca. Não é que Ítaca seja uma coisa linda, mas o caminho é uma coisa formidável. E eu acho que a coisa mais formidável foi a repetição, o crescimento. Está lá, dá cá. Está lá, dá cá.
contestação. Isso. A vida, Modesto, é rebeldia e ousadia. O Gandhi é o rebelde e o ousado. A colocação do Papa em 2000 é uma colocação ousada e rebelde. E daí nasceu o Fórum Mundial Social. Tem que ter rebeldia e ousadia. Isso é o mais importante. Daniel, e essa ousadia, essa rebeldia hoje no campo do social mundial É tudo. é tudo e está se reproduzindo de uma maneira fantástica, porque eles resolveram multiplicar os encontros. Ao mesmo tempo em que só no Brasil houve dois, houve em Salvador e em Porto Alegre, houve outros em outras partes do mundo com o mesmo sentido, o que mostra que em poucos anos já se mobilizou muita gente e é possível que essas massas, em mais poucos anos, mostrem ao mundo que para o mundo, ou ele fica menos injusto, porque está brutalmente injusto. É verdade. É verdade. Isso é a coisa mais importante, dar continuidade. O rico achava que não ia dar uma coisinha, e tal, vai morrer. Está aumentando, está vivendo cada vez mais. E eu acho que está caminhando para fazer um fórum mundial social em cada cidade. Não é só Porto Alegre. É possível. O Rio, São Paulo, ao mesmo tempo. Uma sugestão, Daniel, boa sugestão. Claro. Se cada cidade, principalmente as cidades maiores, Fizesse. fizerem o seu, independentemente, dentro da mesma linha, então... É uma soma. É uma soma enorme e você, de repente, conscientiza todo mundo de É que algo está tão errado que, se não corrigir, pode tornar o mundo um Modesto, caos. leve Caos. isso. E é uma sugestão do pulando a cerca. Isso, pular a cerca é exatamente isso. E sabendo pular cerca sem fios como é que chama aquele? Farpa. Fafa, Sem farpa. se pular a cerca sem rasgar a bunda. Isso. Olha, dei essa sugestão. Cada cidade grande, cada capital, pelo menos, faça o seu fórum mundial ao mesmo tempo. Isso. Aliás, E espalha. você já deu a ideia aqui, repita isso de vez em quando, Vou. sempre que possível, e eu vou repetir onde puder. Quer dizer, fazer não só 2 ou 3 lugares em grandes capitais, nada impede que se faça em No Niterói, país em todo. Campos, em Claro. Uberlândia, em Uberaba, em Ribeirão Preto, não é? Faça pelo Fazendo Brasil. em cada capital, a cidade do interior certamente vão fazer. Epa! Tá chamando. Agora não dá. É a propósito do programa, você não sabe? Será? De Porra. repente, pode ser, né? Alô? Alô? Não sumiu. Então não é o programa. Não sei. Mas aqui não tem nada combinado, toca o telefone, não atende. Então, Mas em cada cidade, cada capital pode ser. Eita! insistindo. Alô? Agora eu não posso, estou no ar, daqui a pouco. Ô Zé, então vamos dar a ideia que você. Levo por onde eu estiver. Calma. E você continua mantendo também. Agora Vamos ampliar. vamos, é A partir isso. do tamanho do mundo. Isso. Aí, Se a gente conseguir fazer isso, multiplicar, digamos, todas as capitais brasileiras, tem gente competente para realizar um trabalho desse muito bem. E além das grandes cidades, até cidade de 50, 100 mil habitantes, pode realizar essa tarefa, né? E a conscientização será infinitamente maior. Agora, vê bem, Daniel, você veja, hoje a gente está falando que é dia ou melhor, a marcha do Gandhi pelo sal, né? Vale a pena até lembrar, porque a Índia, como a China, como tantos outros países, como o Iraque, o Irã,
e outros foram modelos de cultura no passado e foram tão explorados, espezinhados, que se tornaram países do terceiro mundo, né? A China era um modelo de civilização, virou um escravo da Europa, sobretudo da Grã-Bretanha, né? Cada país chegava lá, ocupava um pedacinho, a partir de Portugal, em 1500 e pouco. É verdade, A a partir de colonização portuguesa chegou lá, isso mesmo. Não, os portugueses foram, pela ideia de descobrimentos, ele foi tocando todo o continente africano, asiático, depois América, e era um país tão pequeno que não deixava raízes, tão pequeno com uma população mínima. Portugal, na época do descobrimento do Brasil, era um país que não tinha 1 milhão de habitantes. Então ele ocupava, não podia nem deixar gente como a Espanha, a Inglaterra, a França podiam, que eram países de populações muito maiores, então deixava ali pelo menos uns ocupantes provisórios para depois colonizar ou não, não é? Mas Portugal era tão pequeno que só foi descobrindo e os países grandes foram atrás tomando essas terras de Portugal. Era tão pequeno como o nosso estudo de televisão. Mas e aqui é uma posição coletiva. Tem o Pedrinho, tem o Pedro Índio, Maurício Careca, o Fabrício, olha só, Cosme, olha lá, a Nancy, o Pessano, olha o Fabrício, agora a Nancy, Maurício. Não, vamos lá, o Nancy. Eles estão brigando agora. Vai lá, Não Nancy. dá para vê-los, mas dá para vê-los. A Nancy, olha a Nancy. O Maurício, ó, uma homenagem, ó, Maurício, olha lá, Pedro Índio. Levanta, Pedro. Olha lá, levanta, Pedro. Isso e uma coisa coletiva. Pois é. Todo mundo participa. Um trabalho coletivo importante, mais importante para quem nos ouve e nos vê, porque... E a coletividade consegue transformar tudo. Pois é. Com bom humor, simpatia, olha só. É o sorriso do Pedro. Claro, Maurício, Fabrício, aqui é o verdadeiro Fórum Mundial Social. Isso aí, também, concordo com você. E vamos espalhar isso pelo mundo. Por que não? Para mudar a fisionomia do mundo, porque a humanidade está sofrendo o que não precisava de sofrer, com a estupidez das guerras, com a estupidez do exagero da expoliação do homem, violência, pelas desigualdades. É evidente que isso causa insatisfação, e um homem insatisfeito é um homem irritadiço, ele é capaz de praticar desesperos, porque quando você vê que os direitos humanos não estão atendidos, a partir da própria vida, que depende de alimentação, da saúde, né? Da liberdade de se realizar, a igualdade, justiça com igualdade. O grande mestre da justiça, Modesto da Silveira. Rapaz, então você vê, quando você é violado de todos os modos, você fica, seu filho fica, sua mulher fica, qualquer um fica irritadiço e predisposto a brigar. Da briga, o conflito, do conflito, a morte, a violência, a morte, como tem ocorrido aos milhares em cada país injusto. E as guerras idiotas que matam milhões de pessoas, na maioria sempre civis e não militares, né? População pobre. Pois é. E aí você vê isso. A maior estupidez da humanidade, na minha opinião, é a guerra. Falta o diálogo. A lei do mais forte, pensava-se que era uma coisa antiga, de muito velhos tempos, mas não, continua a lei do mais forte como sendo a lei fundamental do ser humano. Então, o Modesto, aqui vamos
ter o Fórum Mundial Social em todas as cidades e tentar mudar essa natureza humana violenta. Por que não? Só com a conscientização, a educação, a saúde pode mudar. E acabamos o nosso tempo de pular cerca. Não, foi uma maravilha. Um pouquinho de tempo com você é um dia inteiro, um inteiro. Você é pedra grande. Nada, eu sou um escolho aí da praia, de qualquer maneira. Tem homens como Gandhi, por exemplo, né? E o Papa, quando humildemente fez aquela declaração, ele cresceu. E o Gandhi sempre foi grande. Se você pega a vida dele, é um modelo para todos os homens, todos os tempos. Ele fazendo uma revolução na paz, defendendo fundamentalmente a paz entre os homens, entre as nações. Então, Modesto da Silveira, você é sempre muito bem-vindo. E vamos terminar com o programa 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. E outra vez. Cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca outra vez.